no termo ira, quando nós pensamos em alguém irado, nós automaticamente associamos a palavra ira ou o fato de alguém estar irado a alguma imagem que está guardada na nossa mente de alguém que em algum momento nós presenciamos irado. Então, automaticamente nós vinculamos a ira de Deus com um ser humano irado que nós vimos em algum momento da nossa vida. E como fica uma pessoa irada? Como é o autocontrole dessa pessoa? Nenhum. Como fica o tom de voz dessa pessoa? Ela se gesticula? Como é? É bonito de ver uma pessoa irada? A língua dele é de fogo, quente. Quente, né? Queima, né? Fere. Muito obrigado. É melhor, sem cabo eu acho melhor também. Então, uma pessoa irada é uma pessoa que, a pessoa que está, digamos assim, na paz, ela nem quer chegar muito perto, porque pode sobrar para ela. Não é assim? Então, a pessoa irada, ela transmite um certo descontrole. Parece que ela está emocionalmente descontrolada, uma pessoa irada. Mas quando nós falamos na ira divina, na ira de Deus, nós não estamos falando de um Deus descontrolado, de forma alguma. Nós não estamos falando de um Deus que fere com as suas palavras. Não é isso. A ira de Deus tem outras conotações. A ira de Deus apresenta um outro aspecto de Deus, que nós vamos analisar nesta manhã. Na verdade, nós estudamos durante a semana e vamos analisar melhor nesta manhã. O verso para memorizar, que está no Salmo 78, verso 38, diz assim: contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Está falando de quem? De quem o salmista está falando? De Deus. Então aqui ele apresenta algumas características de Deus. Que característica é essa? A principal: ele é misericordioso. Logo em seguida, com essa misericórdia ele perdoa as maldades e poupa aquele que deveria ser destruído da destruição. Ou seja, Deus ele é misericordioso, ele é um Deus perdoador e é um Deus tardio em destruir. Só que essa destruição não é uma destruição aleatória, é uma destruição como consequência do erro humano. Mesmo o ser humano sendo merecedor dessa destruição, Deus é tardio em destruí-lo. Por quê? Porque a misericórdia de Deus ela é muito grande, né? Então ele vai prolongando a sua misericórdia e dando mais oportunidades ao ser humano que merece a destruição, ao pecador que merece a destruição. No entanto, em alguns momentos nós vamos ver Deus irado. E a própria palavra nos ensina a irar, a ficar irado, porém não pecar. É possível ficar irado e não pecar? Tem que ser, né? É um conselho bíblico. E como a gente consegue ficar irado e não pecar? Como é possível? Nós precisamos olhar para a característica da ira de Deus. Como foi que Deus irou e não pecou? Em que momento a ira de Deus se manifestou? Como foi essa ira? Um episódio que vocês se lembram agora em que Deus ficou irado. No templo, lá em Jerusalém. O que aconteceu ali no templo? Estavam vendendo no templo. Veja, Jesus chega no templo e o templo está cheio de trambiqueiros, picaretas, né? Negociando, ou seja, utilizando a fé para fazer comércio. Isso acontece nos nossos dias? Sim, muito. Acontece muito. Em alguns lugares, o próprio templo é um comércio. Não estou me referindo à igreja adventista propriamente dito, mas atualmente a religião virou um comércio. Agora Jesus ele chega no templo em Jerusalém e no pátio do templo havia ali vendedores, cheios de mesas, pessoas que transformou o sacrifício, que era um símbolo do verdadeiro Cordeiro de Deus, que seria morto na cruz, em um comércio. Então eles vendiam os cordeiros, vendiam os animais, e ali era uma picaretagem danada. E Jesus, vendo aquela situação, porque o templo era onde era apresentado de forma didática o plano da salvação. O templo era para isso. Por que de forma didática? Porque o serviço do santuário era uma dramatização. Nada mais era do que uma peça, uma dramatização. E como acontecia essa peça? O pecador vinha, trazia um cordeiro. Esse cordeiro era como? Sem defeito. Por que esse cordeiro não poderia ter defeito?
Simbolizado. Porque era o símbolo de Jesus. Jesus não tem defeito. Então o pecador vinha trazer aquele cordeiro. Em um gesto simbólico, o pecador colocava as mãos sobre o cordeiro e confessava os seus pecados, simbolizando a transferência do seu pecado para quem? Para o cordeiro. Agora, quem era simbolicamente o pecador? O pecador ou o cordeiro? O cordeiro, que havia recebido os pecados daquele pecador, certo? O salário do pecado é a Morte. né? Romanos 6:23, é isso que Paulo diz. Então, como o cordeiro era que tinha um pecado, o que deveria acontecer com ele? Morrer. Ele deveria morrer. Então aquele cordeiro era sacrificado. E esse era um gesto de contrição que causava dor no coração do pecador, porque ele estava vendo um animal inocente que não era culpado dos pecados dele sofrer a penalidade do seu pecado. E isso refletia o plano da salvação. Um inocente que não havia pecado, mas ia pagar a penalidade pelo nosso pecado. Então o que acontecia no santuário era uma dramatização do plano da salvação. Era para o pecador entender o que ia acontecer, o que iria acontecer no futuro, que o Filho de Deus seria morto por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. E isso deveria causar tristeza no seu coração, porque quando o pecado causa tristeza, produz o verdadeiro arrependimento. Quando eu digo que estou arrependido, mas não fiquei triste pelo que aconteceu, isso não é um verdadeiro arrependimento. Então esse sentimento de verdadeiro arrependimento, ele não era sentido naquele momento, naquele contexto que Jesus chegou no templo e encontrou as pessoas ali comercializando no templo. As pessoas não estavam preocupadas com o plano da salvação e nem com a confissão sincera dos pecados. As pessoas estavam preocupadas em se utilizar daquele rito para comercializar, ganhar dinheiro, ganhar recursos. Então a própria prática havia mudado, porque o pecador deveria escolher um cordeiro bem elaborado, sem defeito. E agora ele chegava ali no templo e ele tinha uma pichincha. Ele comprava o mais barato. O camarada aqui vendendo cordeiro, outro ali gritando, meu aqui é mais barato. Então, o aspecto perfeição do cordeiro e a finalidade dele havia sido deixada de lado. Havia completamente sido deixada de lado. E nesse momento, quando Jesus chega ali, ele vê toda aquela cena, ele fica irado. E a ira de Jesus tem uma resposta e causa nele uma ação. E qual é a ação? Que é a resposta. Ele fez um chicote, um azarro. Um chicote. O que mais? Expulsa os cambistas, os vendedores, começa a ir à mesa, soltar os animais e aquela confusão danada. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração e não covil de ladrões. Jesus ficou irado? Nossa. A ira dele provocou uma ação Nossa. inesperada para ele, sim ou não? Imagina os discípulos que andavam com Jesus e via Jesus só curando, palavras dóceis, falando mensagens que confortavam as pessoas. Agora vê Jesus naquela agitação. Agora, o que de fato foi essa ira de Jesus? A ira divina. O que de fato foi essa ira? Tem gente que diz assim, ó, eu ouvi essa semana. Gente que diz assim, não, a ira de Jesus é uma resposta ao lado humano de Jesus, porque Jesus era divino, mas era humano. Opa, não pensemos dessa forma. Não importa quem disse, não importa se é famoso no nosso meio, não é isso. A ira divina, que foi a ira que Jesus manifestou, é uma resposta de amor ao pecado. Deus nos ama tanto que Ele não pode suportar as consequências do pecado. Então a ira dele é uma resposta de amor às consequências do pecado. Não tem nada a ver com o lado humano, porque se eu atribuísse a ira de Jesus ao seu lado humano, e não há essa dicotomia entre humano e divino em Jesus Cristo. Jesus era um ser humano divino. Não tinha um lado humano e em algum momento um lado divino. Se eu penso dessa maneira, eu tiro de nós que somos somente humanos a responsabilidade de não pecar. Porque eu vou dizer assim, não, Jesus não pecou porque ele em algum momento era divino, mas no momento que ele assumiu o humano, ele ficou irado. Então eu posso irar de qualquer forma. Então não é isso, de forma alguma, não é isso. Alguns afirmam que o Deus do Antigo Testamento, quando a gente começa a ler a Bíblia, no livro de Gênesis, quando nós temos ali a criação divina,
Depois nós temos ali Abraão saindo para um lugar que Deus não mostraria, que ele não sabia onde era esse lugar. Aí nós vemos a constituição da descendência de Abraão, como formando ali uma grande nação, formando um povo. Depois nós vemos esse povo, os descendentes de Abraão entrando no Egito. Depois eles ficam ali 430 anos. Depois eles saem dali e vão em busca da terra que Deus havia prometido a Abraão lá atrás, o cumprimento da promessa. E nós vemos que nesse processo há conflitos pela conquista da terra. E nesses conflitos são guerras, batalhas, cai o muro de Jericó, a população de uma determinada cidade, de uma determinada nação é exterminada, a ordem de Deus vai exterminar tudo, não deixar nada. Então muitas pessoas olham para esse contexto do Antigo Testamento e dizem assim: não, o Deus do Antigo Testamento não tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento. Tem gente que diz isso, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco, é um Deus que batalha, né? E o Deus do Novo Testamento não, o Deus do Novo Testamento é Deus de amor. Tem gente que diz isso, mas na verdade não é assim. Não é assim. Aqui no Mistério, 1 Samuel 17, versículo 47, diz assim: que Jeová é o Deus que quer, ele foi Satanás. Aí ele disse: Jeová, você na preguiça serve o exército, falei, nós servimos o exército e nós transformamos o sangue pelo possível fazer isso. Não vai ao exército e não transforma o sangue na vida do que está precisando. Agora, porque ele quer, meu pai quer ter outro inimigo maior que Deus. E além do mais, nós precisamos entender o contexto das guerras que nós vemos no Antigo Testamento. Além do mais, a gente está numa guerra mesmo. É uma guerra espiritual, real. Né? Não diz Ellen White que se os nossos olhos fossem abertos, nós veríamos diante de nós uma guerra real. Seres celestiais lutando para nos guardar contra os seres malignos. Existe uma guerra real, ela está acontecendo. Além disso, existe também uma guerra na mente. Agora, essas guerras promovidas no Antigo Testamento, nós precisamos entender o que eram essas guerras. Não é porque era um Deus que não amava, e aí depois Deus resolveu amar no Novo Testamento. Não tem nada a ver com isso. Então, alguns críticos da Bíblia dizem: não, há uma dicotomia entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. Espera aí, não é um Deus do Antigo e um Deus do Novo. Deus é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Agora, qual é o contexto? O processo de evangelismo, a essência do Evangelho, ela não muda. A essência do Evangelho é a mesma. No Jardim do Éden, após a queda, até hoje. E o que é a essência do Evangelho? É um Deus que se faz carne, habita entre nós, aprende não, porque Deus já sabe de tudo, né? Mas Ele entende as nossas dores, as nossas necessidades para nos salvar. Essa é a essência do Evangelho. A salvação é única e exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo, como uma oferta que nós aceitamos pela fé. É uma graça que nós aceitamos pela fé. Essa é a essência do Evangelho. Salvação é em Jesus Cristo. Agora, o processo para evangelizar, ele muda ao longo do tempo. As estratégias de evangelismo mudam de acordo com o contexto e de acordo com a cultura. Então, as guerras do Antigo Testamento é um processo evangelístico. É erradicar o mal para que habite aqui um povo bom, para que esse povo possa ser luz para todas as nações da terra. É um contexto evangelístico. E aqueles que vão aceitar. Sim. Já na era moderna, tentaram refazer esse processo de evangelismo com aquilo que a história chama de cruzadas. Só que a maneira de evangelizar hoje não é essa. A maneira de evangelizar hoje é outra, né? Então essa é a maneira de evangelizar. Mas o Deus, como estávamos falando, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e ama de igual maneira. Então, essa ira divina é uma justa indignação provocada pela bondade e pelo amor perfeito, buscando o pleno desenvolvimento de toda a criação. A ira de Deus é, em essência, a resposta adequada do amor ao mal e à injustiça. Então Deus fica irado
com a rejeição, com as consequências ou com o predomínio do mal. É isso, é uma resposta de amor de Deus. Angustiado pelo mal. Deus ama a justiça e odeia o mal. Existe uma frase muito conhecida que diz assim, ó, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus não pode conviver com o pecado, mas Deus ama o pecador. Agora, quando os efeitos do pecado traz consequências terríveis ao pecador, porque em Jesus morreu, então se manifesta a ira divina. Logo, Deus fica irado diante da injustiça. Existe injustiça em nossos dias? Sempre. Principalmente a injustiça social, né? E Muita, pobre, né? muita. Injustiça. Então, Deus fica irado diante da injustiça. Ou seja, a ira de Deus não é contra um ser, não é contra um ser humano. Esse ser humano pecou demais. Deus diz assim, agora eu vou ficar irado contra esse camarada. Não, a ira de Deus não é contra pessoas. Deus ama as pessoas. A ira de Deus é contra as injustiças que acontecem com as pessoas. A ira de Deus é contra uma condição. A gente poderia dizer, pastor, que a ira de Deus também é contra o establishment, contra o sistema, que é todo esse sistema de injustiças. Pode ser. É que o sistema ele é injusto, né? O sistema ele é injusto. Então Deus se ira contra a injustiça. Pois não, irmão? Jesus ali, ele ficou irado porque pela injustiça, né, que estavam fazendo, que eles estavam vendendo animais mais caros para aqueles que eram mais pobres, e os próprios sacerdotes recebiam comissão sobre isso que eles faziam. Exploravam os pobres e os sacerdotes envolvidos no meio. Então, por isso que Jesus irou-se, por amor e justiça, por aquelas pessoas que era uma corrupção generalizada. E aqueles que deveriam pôr fim a essa corrupção e endireitar as coisas estavam afundados nessa corrupção. Está bem parecido com os dias de hoje, não está não? É muito semelhante. E se nós analisarmos, isso não aconteceu só nos dias de Jesus. Lá atrás também acontecia. Lembra do profeta Eli? Lembra dos filhos dele? Hofni e Finéias? O que acontecia com Eli, Hofni e Finéias? Eli tinha um respeito do povo, mas ele começou a perder a credibilidade pela atuação dos filhos que também ministravam como sacerdotes. Não é verdade? E eles eram injustos. Então a carne que era levada para os sacrifícios, eles faziam o quê? Dava o garfão deles lá e tirava. E onde que Eli tem participação nisso aí? Eli não era o ladrão eram os filhos, mas Eli era conivente, porque desfrutava da refeição à mesa junto com seus filhos, de algo que não poderia. Ele era conivente. Então ele pecou por ser um pai omisso. E essa corrupção que já tinha nos dias de Eli, ela generalizou. Então nos dias de Jesus, essa ira se manifesta no tempo. Muito obrigado, irmão, pelo comentário, pelo esclarecimento. Justamente por isso, porque os sacerdotes que deveriam estar ali, os levitas, deveriam corrigir essa fuga, esse desvio da rota. Eles se envolveram no processo, causando uma corrupção ainda maior. Então imagine agora, Jesus entra e pensa assim, vou falar com aquela pessoa e aí vai dar jeito. Não dá jeito. Jesus viu o negócio sem conserto. Então ele irou contra a situação que estava a sua casa, que estava o templo, mas não significa que foi uma ira que queria o mal das pessoas, né? Normalmente nós associamos assim a ira humana, mas não a ira divina. Jesus, quando veio, olha que interessante, Jesus ele nasceu como um bebê. Agora o ministério de Jesus é um ministério de 3 anos e meio, certo? Em 3 anos e meio, Jesus não veio para corrigir tudo que estava de errado, ele veio para estabelecer pilares.
mostrar a direção. Então Jesus, ele mostrou como é que agia com as crianças, quando ele pega as crianças, deixa vir na música pequeninos, ele mostrou como é que se relaciona com as crianças. Jesus mostrou como se relaciona com os rejeitados pela sociedade, até corruptos, quando ele entrou na casa de Zaqueu. Jesus mostrou como o que deveria ser prioridade quando ele está na casa de Marta, Maria, Lázaro, e ele diz para Marta: olha, Maria escolheu o melhor. Jesus mostrou o que deveria ser a prioridade da pessoa. Então Jesus, ele vai estabelecendo princípios que vai nortear a vida daqueles que viriam a ser seus seguidores. Então esse é o objetivo de Jesus Cristo: mostrar a rota, desenhar o caminho, mostrar, olha, vai por aqui. Jesus, ele fez isso, tá? Então quando Jesus entra no templo e fica irado com aquela condição, Jesus está mostrando que nós sim podemos irar, mas não contra pessoas, mas contra a injustiça, contra o erro, contra a corrupção generalizada, contra aquilo que não é bom. Então Jesus, ele está dando parâmetros para nós, porque em 3 anos e meio Jesus não ia consertar tudo que estava errado no mundo. Ah, mas era Jesus, ele era Jesus, mas Jesus estava aqui para dar a direção, mostrar o caminho, né? Ele tinha uma missão cumprir também. Exato. Era morrer, como aquele cordeiro lá que ele estava. Pois não, irmão. Nós vimos aí também a lição de Jonas em relação a Jesus e a Jonas. Jesus falou para Jonas: vai lá em Nínive para salvar a cidade de Judas. E Jonas não queria de jeito nenhum que aqui em Nínive se salva. Mas por que, Senhor? Um povo ímpio, o Senhor não deveria estar não, vai lá, prega. Como ele não quis ir, ele foi em direção contrária. Deus encontrou ele de novo, falou: você vai lá, prega a família, e eu vou ter misericórdia da cidade de Nínive. Agora, aí a pergunta a misericórdia de Deus em relação a Nínive falou o amor de Deus também? Sim, na verdade, os ninivitas talvez tinham uma condição naquele momento, como é que eu posso dizer? Talvez eles estivessem em um patamar de melhor justiça do que o povo de Israel. Porque o povo de Israel errava sabendo do certo, os ninivitas erravam sem saber o que era o certo. Embora que uma pessoa, mesmo não conhecendo os princípios, quando ela faz alguma coisa errada, ela sabe que está errado. Então os ninivitas eles eram conhecidos por sua crueldade, né? Eles eram conhecidos, eles tinham uma política de matar crianças para não serem incomodados pelo choro delas, e eles empilhavam os crânios dessas crianças nas portas das cidades de Nínive. Então eles faziam o mesmo com inimigos que eles capturavam, eles empilhavam, faziam grandes pirâmides de crânios de pessoas. Então quando um estrangeiro entrava em Nínive, se aproximava de Nínive e via aquela cena, aquele povo já sabia que estava lidando com um povo cruel. Então assim, mesmo sem conhecer o amor de Deus, mesmo sem ser advertido pelo profeta bíblico, essa é uma condição que ao praticar eles já tinham noção que estava errada, mas eles não tinham a luz profética, como tinha o povo de Israel. Então, o Jonas não queria ir pregar para esse povo. Agora, quando ele prega, o povo se arrepende, porque o povo conheceu algo que eles não conheciam, e que o povo de Israel já conhecia, muitas vezes rejeitava, dizia com os lábios que aceitava, né? Mas a prática era muito distinta, era muito diferente. Então sim, tá muito bem a posição do irmão, né? Agora, amigos, a ira de Deus, vamos pensar aqui comigo, vamos usar o exemplo do templo mais uma vez, vamos pegar o episódio do templo mais uma vez como exemplo. A ira de Deus, quando a Bíblia relata, quando os evangelhos relatam que Jesus esteve no templo pela primeira vez, aos 12 anos, quando há uma transição entre os judeus. Aqui nós temos a criança e ela passa pela adolescência, pela juventude, até que se torna um adulto. Para o povo judeu a transição é mais curta. Aos 12 anos ele já é inserido na vida adulta. Então aos 12 anos o menino Jesus foi levado ao templo. Lucas capítulo 2, não é isso? É o bar mitzvah, né? Que ele se torna filho da lei, que eles falam. Exatamente. Filho da Torá. Exatamente. Então ele foi levado ao templo aos 12 anos. Depois dos 12 anos, a festa da Páscoa acontecia anualmente, e Jesus desenvolve boa parte do seu ministério nas ruas de Jerusalém. Jesus era um judeu, ou seja, Jesus também fazia o sacrifício.
Quantas vezes Jesus foi ao templo a partir dos 12 anos, quando ele chegou ali pela primeira vez? Eu acho que todos os anos, porque tinha aquelas festas anuais, não tinha? Sim, ou seja, ele pode ter ido muitas vezes, se nós não temos controle disso, para oferecer sacrifício, para fazer qualquer outra coisa, para adorar. Ele pode ter ido muitas vezes, mas pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano. A partir dos 12 anos. Então, vocês acham que Jesus só viu coisa errada no templo naquele dia que ele irou e revirou as bancas e expulsou os cambistas dali? Certamente que não. Mas por que só relata essa reação de Jesus Cristo uma única vez? Por quê? Que agora ele estava em Como? Estava dentro da casa dele, sim. Pode ser que o povo já vinha sendo advertido. E aí a Bíblia fala muito sobre a taça, né, de Deus, que ela se enche, quando enche ela transborda. Certamente esse episódio nos lembra justamente isso, irmão. Que Deus é tardio em irar-se. Jesus já tinha visto, mas a ação de Jesus somente naquele momento mostra que a ira vai deixando de lado. Por quê? Porque todo atributo divino, ele entra, como, por exemplo, a justiça é um atributo divino, sim ou não? Sim. É uma característica de Deus, é ou não é? A verdadeira E a misericórdia também. Então chega no momento em que Deus precisa executar juízo, porque Ele é justo, mas Ele também é misericordioso. Entre a justiça e a misericórdia, qual predomina? Aqui no Salmo 78, verso 10, ele na lei de Deus, e não andar na sua lei, e não guardar. E o único costume que está no sábado, todos os sábados, esse se faz para Deus. Quem guarda o sábado, e quem não guarda, vai guardar o domingo, que está no caso de si, guarda pela dose. Esse é o assunto. O que predomina entre a justiça e a misericórdia? Eu acho que nenhuma, porque ambas faz parte do amor. Então eu acho que a misericórdia e a justiça é a mesma coisa. Quando você fala assim, ele fez justiça, mas ele também na justiça não está fazendo a misericórdia? Sim, é que Deus é equilibrado. Deus é extremamente equilibrado. Agora, aos olhos humanos, a misericórdia predomina. Vou dizer para vocês por quê. O que é a justiça? É executar, quando for necessário, o juízo de acordo com aquilo que está previamente estabelecido. Isso é a justiça. Não estava previamente estabelecido que quem fosse apanhado em adultério deveria ser morto, apedrejado? Sim ou não? Os dois, né? Não é? Os dois. dois. Então, quando a mulher é lançada diante de Jesus Cristo ali e fala assim, a lei diz que ela deve ser apedrejada, ela foi apanhada em flagrante adultério. E o cara que estava com ela? Não é? Ela foi apanhada em flagrante adultério. Então, o que acontece? Jesus diz assim, a justiça de Deus, naquele momento diz, de fato ela tem que ser apedrejada. Mas a misericórdia de Jesus deu para ela mais uma chance. E por quê? Levanta-se aqui algumas interrogações, inclusive uma que você fez agora. Se ela foi apanhada em flagrante adultério, ou seja, ela foi pega do ato. Ninguém adultera sozinho. Cadê o companheiro? Cadê a pessoa que estava adulterando com ela, que não foi levada ali para ser apedrejado também? Porque o apedrejamento não era só para mulheres, era para quem fosse pego em adultério. Onde estava o homem que estava adulterando com aquela mulher? Isso pressupõe-se uma armadilha previamente estabelecida, porque aquela mulher é uma amiga de Jesus Cristo, para poder ser como se fosse uma trampa, uma armadilha para pegar Jesus Cristo. Meu ditado comigo, o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Ou seja, o juízo tinha que ser igual para os dois. Mas se Jesus fizesse predominar, é que nós vamos ver agora a questão do equilíbrio. Se Jesus fizesse predominar a vontade do povo, o juízo aplicado àquela mulher de ser apedrejada seria a aplicação da justiça? Seria injusto, porque cadê o outro que estava adulterando com ela? Seria justo se os dois estivessem ali. Então, nesse momento onde aparentemente há uma justiça,
mas de fato não há, porque o juízo não seria aplicado para os dois, predomina a misericórdia, porque não tem justiça de fato ali, não é? Quem estava acusando era o ancião da igreja. Jesus falou, né? Ó, O ancião da igreja. Agora, e se o morto vai conceder o juízo? Pois não, irmã? Irmã ia falar? falando a questão, né, de que quem estava acusando, Jesus conhecia ali os corações, ele conhecia, então ele sabia. Então, assim, eu creio que a misericórdia de Deus ali naquele momento foi para todos. Sim. Jesus, porque todos eles, a hora que Jesus levanta, cadê os seus acusadores? Não tem ninguém. A irmã foi no ponto. Ali é um predomínio da misericórdia divina, porque de fato não era possível aplicar uma sentença justa. Mas, Senhor, a lei diz que ela tem que ser apedrejado. Isso é o justo. Não, a lei diz que os bois têm que ser apedrejados. Esse é o justo. E esse não é possível, porque quem está luterando com ela não está aqui. Então, predomina a misericórdia para a mulher, predominou a misericórdia para quem adulterou com ela, predominou a misericórdia para quem acusou e para quem estava ali como espectador. Porque quando Jesus pronuncia as famosas palavras, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, essas palavras de Jesus levam todos a uma reflexão sobre sua condição. Pois não, irmão? Se lembrar também, irmão, o fator social da época, o machismo predominante, né? Também a questão social da mulher, como que a mulher era vista na sociedade israelita daquela época, judaica na verdade, né? Então não era bem israelita, eram os judeus que viviam ali. Então o que ocorre? O juízo nunca seria justo. Por quê? Porque o homem ele era privilegiado por conta do machismo que imperava. As mulheres elas eram vilipendiadas em seus direitos. De modo que, como o irmão já falou, a justiça jamais poderia imperar naquele meio ali. Todo o imbróglio que se criou era injusto. De modo que acertar as palavras de Jesus. Porque como pode um pecador julgar outro pecador? De fato, o irmão colocou algo muito relevante, porque o próprio sistema propiciava uma sentença injusta. Por mais que tivesse todos os elementos do próprio sistema estabelecido pela cultura imperante naquela época, ia propiciar um julgamento injusto. E o dedo duro ali era o tio dela. De fato, era o tio dela, chamado Simão, que provavelmente foi quem iniciou na vida de prostituição. E inclusive era um sacerdote. E era sacerdote? Simão? Difícil a situação. Como Jesus era sábio, ele provou. Então, delicada a situação, né? Era. Delicada. Sabedoria infinita. Vamos dar continuidade? Na parte de... Eu não vou nem falar a parte, vou apenas ler o parágrafo que diz assim: as pessoas que receberam a graça de Deus deveriam ser a primeira a reconhecer que essa graça é imerecida e assim estar disposto a estendê-la aos outros. Sabe quando a gente recebe algo que a gente usufrui e acha bom e depois a gente pode ter a oportunidade de conceder a outra pessoa e a gente não consegue? Não consegue. Assemelha-se a história do homem perdoado pelo rei, que não teve... A parábola, né? Ele perdoa uma dívida e depois ele tem a oportunidade de perdoar uma dívida menor e não perdoa, né? Então é isso. Eu estou com uma pulga aqui atrás da minha orelha. Eu vou fazer uma pequena correção. O Simão sacerdote não é o tio de Maria Madalena. Tá? Eu disse que inclusive ele era sacerdote, não disse? Podia ser um dos, eram Não, tantos? ele não era sacerdote. Ele era fariseu. Ele era fariseu. Fariseu, né? Um espírito estudante da lei. Estudante da lei. Mas os fariseus, eles eram os escribas. Sim, zelosos, zelotes, estudantes, conhecia a Bíblia, as Escrituras, que era o Antigo Testamento, de forma muito profunda, mas ele não era sacerdote. Estava só fazendo essa correção. Tá bem? Havia muitos fariseus também que não. A gente quando fala em fariseu, parece que todos os fariseus eram inimigos de Jesus. Havia alguns fariseus que eram meio assim, tem um fariseu também que eram seguidores que depois se converteram. É que hoje a gente usa o termo fariseu no pejorativo. No pejorativo. A pessoa faz lá. Generaliza, o comportamento de Deus é um fariseu.
Mas os fariseus, na verdade, eles eram pessoas que conheciam de forma muito profunda e intensa as Escrituras. Eles eram. Agora, alguns deles tinham um comportamento muito intenso na questão em relação à pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, era isso. Mas nem todo fariseu... na verdade, os fariseus tinham muitas virtudes. Porque os fariseus, eles reconheciam Jesus, tanto é que eles falavam também, mesmo alguns que eram contraditórios a Jesus, chamavam Jesus de rabi, mestre. Sim. Então eles reconheciam Jesus um professor, uma pessoa que tinha um grande conhecimento. Exato. Sabedoria. Algum aporte mais nessa parte? A lição dessa semana coloca a indignação de Jesus Cristo, a ira, como algo justo, né? Como nós já temos falado até aqui, algo justo. E isso é importante nós entendermos do ponto de vista bíblico, porque, querendo ou não, nós vamos acabar comparando a ira, quando a gente fala de ira, a gente vai acabar se assemelhando a algum contexto da nossa realidade atual, né? E é difícil a gente dar razão para alguém que está irado. Já viram aquela condição que a pessoa está completa de razão, de repente ela dá um grito e ela gritou, perdeu a razão. Já ouviram isso? Como assim? Já viu? Gritou, já perdeu a razão, já saiu da razão dele, já extrapolou, né? Mas a ira divina é colocada como algo justo, é algo em prol da justiça, do benefício do ser humano, do benefício do pecador, né? Na parte de quarta-feira, o segundo parágrafo diz assim, não é do seu agrado trazer aflição. O texto hebraico diz literalmente que Deus não aflige do seu coração, ele não deseja trazer juízo contra os malfeitores, mas em última análise, o amor demanda justiça. Em algum momento vai acontecer o juízo diante de uma situação. Eu não me refiro aqui ao juízo final. Juízo diante de uma situação. O que é o juízo? O juízo é o resultado de uma ação. Eu estou sendo orientado aí por esse caminho, mas eu escolhi por esse. Eu estou numa rodovia a 180 km por hora, quando as placas dizem que eu levantar a 80. Então, isso pode me trazer um juízo, que é a consequência natural da escolha que eu fiz, de andar acima da velocidade permitida. Isso pode me causar uma consequência ruim, inclusive, né? Agora, olha que interessante, o que o texto diz assim, que em última análise, o juízo demanda justiça. Usando a mesma analogia de andar acima da velocidade permitida, se algo ruim acontece comigo, se eu sofro um acidente e eu fico paraplégico, seria justo eu dizer assim, porque Deus não me protegeu? Seria justo? Não. Porque eu infringi uma lei de trânsito. Agora, quando as coisas ruins acontecem, muitas coisas ruins acontecem, é a justiça. Não é porque Deus gosta mais de um e não deixa coisas ruins acontecer com ele, ele gosta menos dos outros e as coisas ruins acontecem com aqueles outros. É a justiça. É a justiça, porque o amor de Deus é um amor justo. É um amor justo. Esta verdade é vista na persistência de Deus em perdoar o povo e conceder-lhe oportunidade de reconciliação. Por meio dos profetas, Deus chamou o povo inúmeras vezes, mas ele se recusou a ouvir e se arrepender. Vocês lembram? Nós estudamos há poucos dias a história do profeta Oséias. Você lembra? Que a história do profeta Oséias não retrata exatamente isso. Oséias ali não é uma figura. A ação de Oséias com relação à sua mulher adúltera não é uma figura da postura de Deus em relação ao povo que o rejeita constantemente. Mesmo assim, Deus está perdoando constantemente, não é? É isso. A pergunta nossa é até quando, né, que ele vai continuar perdoando? E aí a justiça se fará. Há um limite, né? Há um limite. Há um limite. Mas a situação ali é exatamente essa. E essa é a postura de Deus. Deus nos dá oportunidade,
e a gente vai lá e erra de novo. Quantas vezes nós já não pedimos a Deus perdão Milhares. pelo mesmo pecado? A alegoria diz que o Senhor dentro da cidade encontrou Jonas e diz assim: Jonas, tu sabes onde está a tua mulher? Não. Oséias. Oséias. Aí Oséias diz assim: eu não sei onde ela está, mas se você encontrar por aí, diga que eu a amo. É Deus, né? Deus jogou dele, mas diga para ele que eu amo. Talvez a história do profeta Oséias seja a maneira mais lúdica, a maneira como Deus trouxe essa mensagem através do profeta Oséias seja a maneira mais lúdica de nós entendermos o amor de Deus, mesmo diante da nossa rejeição. Mesmo diante da nossa rejeição. Nós rejeitamos a Deus muitas vezes de diversas maneiras, mas Deus continua sendo Deus, sempre está ali a nossa espera, né? Na verdade, há muitos exemplos bíblicos que mostram isso. Um outro exemplo é a própria história que a lição traz do arrependimento dos ninivitas, né? O povo tão cruel, e mesmo assim Deus foi paciente, misericordioso, deu para eles a oportunidade de ouvirem e eles se arrependeram, né? Um outro exemplo, por exemplo, é a parábola do filho pródigo, né? É um símbolo daqueles que abandonam, Deus quer de volta. Então Deus, a nossa concepção, a nossa mentalidade deve ser no sentido de que Deus, Ele nos quer. Ele nos quer. Só que Deus nos quer fiéis. O grande problema é que muitos olham para essas histórias e dizem assim: não importa. Quantas vezes eu vou errar, Deus vai me querer de volta. Isso aí já seria um pecado premeditado. Né? Não, mas eu vou errar, mas Deus vai me querer de volta. Né? Tomar cuidado com isso, né? Há quem diga assim: não, vou falar só uma mentirinha. Se Deus pode perdoar um assassino, não pode perdoar só por causa da mentirinha. Ou seja, ele premedita a mentira, confiando que Deus depois vai perdoar. Ele planeja o pecado. Deus o pecado planejado não perdoou o ladrão na cruz, então eu posso roubar aqui, ser corrupto aqui no meu cargo aqui, eu vou corromper, eu vou roubar, mas até o final da minha vida eu posso pedir perdão e de repente eu estou lá no céu também, por ter sido, mesmo ter sido corrupto aqui no meu cargo público aqui e tal. Infelizmente esse é o seu pensamento de muita gente, pois não, irmão? No contexto que o pastor está falando, fica o trato de Deus com aqueles que caem e pecam porque são viciados, por exemplo, os dependentes químicos. Aqueles dos quais a vontade lhes é tomada por conta de uma força que está sendo manifesta na sua própria carne. O indivíduo viciado em cocaína, viciado em maconha, em drogas afins, ou até mesmo em drogas lícitas, as que vendem em farmácia, tem muita gente viciada em droga lícita. Mas como que fica então o trato de Deus? Porque não seria um pecado premeditado, é uma luta terrível. Paulo fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como tratar essas coisas? Qual seria a sua análise, pastor, a respeito daquilo que Deus, do cuidado que Deus tem? Porque sabemos nós todos que a salvação é tão merecida. Ninguém é salvo porque faz tudo certo, ou vai ser salvo porque praticou atos bons. Senão isso seria meritocracia. E aí onde é que está aí a salvação e o dom gratuito de Deus? O indivíduo alcançaria a salvação por seus méritos próprios, sabemos que isso não é verdade. Como fica então o trato de Deus em relação a todas essas questões? Bom, pastor, antes de eu ter que responder, a partir da inferência dele, até que ponto a gente pode sempre usar assim, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Até que ponto a carne é fraca, mesmo com o Espírito de Deus atuando? Até que ponto a gente permite que a carne continue sendo fraca, com o Espírito de Deus atuando, pedindo para que a gente tome uma atitude para mudar realmente de vida? Eu acho que a resposta que eu vou dar vai nas duas perguntas. Eu já vou finalizar com isso, porque vai ter os apontamentos depois também. Para me responder isso, deixa eu colocar vocês, falar para vocês a respeito de uma condição em que fui criado. Eu fui criado dentro de uma favela, Paraisópolis, São Paulo. Então, uma favela muito grande, fui criado dentro daquela favela. E dentro daquela favela eu tive a oportunidade de ver tudo, porque eu saí de lá, eu tinha 15 anos de idade. Eu tive a oportunidade de ver muita coisa ruim dentro daquela favela.
boa parte dos meus primos, está sendo gravado aqui e tudo, não tem nenhum problema, porque boa parte dos meus primos fizeram parte de facções, alguns estão presos, inclusive. Então, esse contato com drogas, com vício, é uma coisa que eu conheço em certo grau, não por experiência própria, mas eu conheço. E conheço gente que tem problema com vício, né? Nós, como seres humanos, olhamos para uma pessoa viciada em drogas, por exemplo, em cocaína, olhamos para uma pessoa viciada em jogo, ou olhamos para uma pessoa viciada em álcool, um alcoólatra, e a gente normalmente tem a nossa atenção voltada para a questão comportamental dessa pessoa. Isso é o comportamento da pessoa. O álcool, a droga, o jogo, é uma questão do comportamento da pessoa. E muitas vezes a gente diz assim, mas a gente tem que ajudar o drogado, tem que ajudar, a gente foca no comportamento da pessoa e no problema que a pessoa tem. No entanto, o pecado não é um problema de falha comportamental. O problema de quem usa droga não é o fato de ele usar droga. Isso não é o maior problema dele. O problema do viciado em jogo, o maior problema dele não é o fato de ele ser viciado em jogo. Isso não é o maior problema dele. Portanto, a questão, não, mas eu faço isso porque a carne é fraca. Não. O problema do pecado é um problema de falha relacional. O camarada ele é viciado em jogo, ele é viciado em drogas porque ele tem uma ruptura no seu relacionamento com Deus. Então, nós não temos que focar no problema. Eu vou lá ajudar essa pessoa a se libertar das drogas. Eu não tenho capacidade para isso. Não fui preparado para isso. Não tenho argumentos nem subsídios para ajudar uma pessoa a se libertar da droga ou qualquer outro tipo de vício. Mas eu posso ajudar essa pessoa a ter um contato intenso e profundo com quem pode. Então, o problema do ser humano, o problema do pecado é uma falha de aspecto relacional. Então, a pessoa ela se afunda no pecado porque ela tem uma ruptura no relacionamento com Deus. Então, o nosso dever como cristãos não é olhar o comportamento da pessoa, mas para a distância que as pessoas estão de Deus e tentar aproximar essa pessoa de Deus. Então, esse é o ponto da questão. Que Deus possa nos abençoar grandemente, nós possamos colocar à sua disposição para ser usado por Ele. Amém. Amém.